Podemos, então. Boa noite. É uma alegria imensa estar com vocês nessa noite e especialmente para tratar desse tema, que é um tema que eu particularmente gosto muito também. Então, quando a gente fala do que a gente gosta, é uma alegria, né? Isso já é muito bom. A motivação faz toda a diferença. Eu preparei uma apresentação para ficar um pouquinho mais visual, mas com certeza o slide ele não esgota, né? Mas deixa eu compartilhar aqui com vocês. Já está aparecendo? Então, quando a gente fala diálogo é conversa, né? E diálogo é uma troca de impressões sobre um tema. A gente não precisa, quem está dialogando, não precisa concordar ou ter as mesmas informações, mas a conversa, a troca, ela auxilia a chegar num denominador comum. Porém, o modelo que a gente tem de reunião doutrinária não é diferente de um grupo de estudo, né? O diálogo ele combina mais com um grupo de estudo. Mas por que nós trouxemos esse título? Porque, na verdade, a gente vai continuar uma conversa que já foi iniciada por muitas outras pessoas antes de nós. E, se tudo der certo, eu pretendo que depois desse momento, nessa noite, vocês possam continuar conversando entre vocês também, né? Então, que seja um momento de reflexão a partir de diálogos anteriores e que ele possa provocar diálogos à frente também. E nós espíritas, nós que estudamos o espiritismo e que estamos aqui nesse planeta, mais do que nunca a gente precisa pensar num jeito de viver de forma sustentável. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de trazer para nós essa noite é sobre esse termo sustentabilidade. Porque a gente tem escutado muito nos últimos anos, né? Que a gente precisa ser mais sustentável, isso é sustentável, produção é sustentável ou não é. O que é sustentabilidade? Então, no dicionário, é a qualidade ou condição do que é sustentável. É um modelo de sistema que tem condições para se manter ou se conservar. Então, todo sistema que consegue se manter ou conservar, ele é sustentável. Esse livro, que é o livro do nosso companheiro espírita André Trigueiro, e Espiritismo e Ecologia, ele traz o verbete que tem lá no Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais sobre sustentabilidade, e a descrição é a seguinte: a qualidade de um sistema que é sustentável, como a gente viu no dicionário, que tem a capacidade de se manter em seu estado atual. Agora, olha o acréscimo. Durante um tempo indefinido, principalmente devido à baixa variação em seus níveis de matéria e energia, dessa forma, não esgotando os recursos de que necessita. Então, o Dicionário de Ciências Ambientais, ele traz uma ampliação da nossa percepção de sustentabilidade, porque não basta apenas um sistema se manter, ele tem que se manter indefinidamente. Todo sistema será sustentável como a forma que ele é constituído for indefinida. Então, vamos pensar nos sistemas, quando a gente fala de natureza, né? E que envolve as águas, por exemplo, de uma região. Se a agricultura naquela região prejudica aquele manancial de água e durante um tempo aquele sistema não se sustenta mais,
é insustentável. Então, a gente tem que buscar a sustentabilidade. Principalmente nós que temos uma visão de futuro. Então, a gente precisa se ocupar desse tema. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, aí nós estamos falando do século XIX, nós estamos no século XXI, né? Então tem bastante tempo. Ele faz essa pergunta, né? Por que nem sempre a Terra produz o bastante para fornecer ao homem o necessário? E nós estamos nos remetendo a um período de grande abundância de recursos, de grande abundância de vegetais, de grande abundância de vida animal, de grande diversidade, mas naquela época, século XIX, a gente está falando de França, a gente está falando de auge de revolução, pós-revolução industrial, então uma mudança muito grande já estava sendo percebida naquele vamos colocar ali no centro do mundo, essa preocupação faz a pergunta aos espíritos superiores. E eles vão puxar nossa orelha desde então, dizendo que nós, ingratos, né, o homem aqui referindo-se à espécie humana, a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Então, a resposta dos espíritos, ela é uma resposta chave para nós compreendermos a nossa relação com o planeta. É tão bonito, né, quando os espíritos falam sobre o quanto a Terra, esse planeta, é como uma mãe. Olha a forma de se referir ao planeta, né? Uma mãe que nutre, uma mãe que produz vida. E nós estamos aprendendo a nos relacionar com essa mãe. Se essa pergunta não tivesse sido feita há tanto tempo, com certeza ela teria sido feita em outras ocasiões, porque a gente tem se deparado com tanta falta de tantas coisas necessárias. E por quê? Os espíritos, então, chamam a nossa atenção, porque a gente não sabe utilizar os recursos, né? E de lá para cá, muito tem sido pesquisado, tem sido encontrado, tem sido aprendido acerca de como lidar com o nosso planeta. As necessidades, elas são um ponto-chave da nossa reflexão. E a gente precisa pensar enquanto comunidade planetária, não enquanto indivíduo, mas enquanto comunidade planetária, o que realmente é necessário. Na conferência que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, a gente está falando de século passado, né? Século XX, foi constatado o seguinte, que o modelo de desenvolvimento vigente que aparece nesse relatório, né, da Conferência Internacional da ONU, ele é considerado ecologicamente predatório, socialmente perverso, e politicamente injusto. De 92 para cá, será que houve mudança dessa situação? Então, nós temos, segundo esse relatório, né, da Organização das Nações Unidas, o nosso modelo é ecologicamente predatório. O André Trigueiro, ele fala nesse livro, Espiritismo e Ecologia,
que nós somos os seres humanos os seres mais evoluídos na destruição do nosso planeta. Então, o nosso modelo ele é predatório, é perverso e é injusto. 1992, 2022. Então, alguns dados deste ano. O Brasil, em fevereiro, então nós estamos em junho, começando o mês de junho. Em fevereiro, nós tínhamos desmatado 303 quilômetros quadrados da mata nativa na Amazônia. O que representa esse número? Para quem é fera na matemática, já consegue imaginar. Quem é proprietário, então, o que são 303 quilômetros quadrados? É coisa pra caramba. Equivale à cidade de Fortaleza. Fortaleza inteira desmatada, em fevereiro. A Amazônia, para quem não sabe, entre tantos benefícios que essa floresta nos oferece, ela é responsável pelas chuvas na região sudeste. Então, a gente tem percebido aí as alterações climáticas que têm sido denunciadas já há algum tempo. Quando uma árvore é cortada lá, isso interfere nos chamados rios flutuantes, que são correntes de vapor d'água que vêm para a região sudeste e que são responsáveis também pelas chuvas. Então, se uma área tão grande como essa, em fevereiro, foi desmatada, olha o impacto que isso tem aqui, quando a gente fica contando com a chuva para poder ter irrigação, para poder ter, né, a fonte dos rios e tudo mais. O equilíbrio da temperatura, né? Esse dado de fevereiro foi o maior desmatamento em 16 anos, nessa mesma época do ano. Isso são feitas várias medições, então é só para a gente comparar. As denúncias, elas já são feitas, mas os dados ainda são muito alarmantes. Hoje, no dia 5 de junho, exatamente hoje, faz 50 anos que, novamente, a Organização das Nações Unidas instituiu esse dia como um Dia Mundial do Meio Ambiente para chamar a nossa atenção, para despertar o olhar das gerações presentes e futuras para a necessidade de termos uma postura diferenciada. 50 anos, eu diria a vocês que 50 anos é uma vida inteira. Alguns de nós vão dizer que é quase uma vida, ou é mais do que uma vida, né? É muito tempo, 50 anos, ou é pouco tempo. E nesse período, quanto que a gente ainda não conseguiu frear, né? O André Trigueiro, ele tem feito vários estudos, várias reflexões acerca dessa temática. No século XXI, a gente teve uma grande mudança no jeito de viver, né? A maior parte da população, ela passa a se concentrar nas cidades. Existe aí uma migração do interior para as capitais, né? Para as cidades, e a gente tem, então, uma falta de planejamento para receber tanta gente. Então, as cidades, elas geram quase a totalidade do lixo, dos esgotos, da poluição do ar, das águas, entre outros impactos. Então, a gente tem muita gente concentrada num lugar pequeno e esse tantão de gente gerando aí tantos resíduos, tantas coisas que são prejudiciais. Santa Teresa, essa cidade maravilhosa que fica na região serrana do Espírito Santo,
é uma cidade que, embora no interior, tem sofrido também um movimento, digamos assim, reverso, talvez, né? Quantas pessoas têm buscado as cidades no interior para ter mais qualidade de vida, para estar num ambiente mais tranquilo, mas que também, pela falta de planejamento, tem gerado essa situação, né? Porque você aumenta a concentração, sem planejamento, vão acontecendo desequilíbrios. Quando a gente vê situações como essas da imagem, né, de desmoronamento, pessoas que morrem nas enchentes, e isso tem acontecido com uma certa frequência, faz a gente olhar novamente para o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai organizar na parte sobre as leis morais, e ele pergunta, então, o que se deve entender por lei natural? E os espíritos vão dizer que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dela. Quando a gente pensa numa tragédia, quando a gente pensa num desmoronamento, quando a gente pensa numa situação como as retratadas na imagem, não dá para a gente descolar essa realidade dessa informação. Porque a lei de Deus é a lei que rege tudo. Nós não estamos abandonados, nós estamos muito bem assessorados, muito bem resguardados. Então, por que acontecem coisas como essa, né? Quando a gente olha que a felicidade está em nos aproximarmos da lei de Deus, a infelicidade nos sinaliza que alguma coisa a gente tem conduzido nas nossas vidas e tem se afastado dessa lei que é natural, que é divina. As leis divinas, que é o que compreendem o seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, tanto as leis da matéria quanto as leis da alma, todas são leis divinas, são leis naturais. Então, mais uma vez, nós estamos vivendo um grande descompasso em relação a este planeta que nos recebe, porque nós estamos caminhando de verdade fora da sintonia das leis divinas, fora da sintonia das leis que regem a matéria e das leis também que regem os relacionamentos entre as pessoas. É da natureza o instinto de conservação, a gente querer viver, a gente querer lutar pela vida, a gente sobreviver? Sem dúvida. E todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, nós, seres humanos, temos o instinto de conservação, porém raciocinado. Mas tudo que nós, enquanto humanidade, fazemos tem um instinto de conservação aí que nos rege. Nesse livro, chamado Cidades e Soluções, Como Construir uma Sociedade Sustentável, não é uma obra espírita, é uma obra comum que o André Trigueiro, então, pelo seu olhar sensível às questões ambientais, ele começou a fazer uma pesquisa, e depois isso deu origem a um programa de televisão, mas ele começou a fazer uma pesquisa de como que as cidades, já que na cidade nós temos uma grande concentração de pessoas e uma geração de resíduos, por exemplo, que tem sido tão negativa, né, para o equilíbrio da coletividade. Então, ele começou a fazer uma pesquisa, o que as cidades têm feito para encontrar soluções
para viver de uma forma mais sustentável. E nessa pesquisa que ele fez, o que ele percebeu? Que existe uma necessidade de uma nova cultura urbana. Então, seja uma cidade com maior concentração de pessoas ou uma cidade com menor concentração de pessoas, é preciso criar uma nova cultura da cidade. Então, a gente precisa desenvolver novos hábitos, novos comportamentos, novos estilos de vida e novos padrões de consumo. Existe uma discussão já há muito tempo, né? Hoje a gente, pensando sobre consumo, por exemplo, a gente tem um limitador, especialmente no nosso país, por todos os problemas que a gente tem vivido, que é o acesso aos bens materiais. Ele fica limitado por uma questão financeira. Se todo mundo tivesse acesso aos bens de consumo no mesmo patamar que as comunidades mais avantajadas possuem, a gente já tinha acabado, porque não é sustentável. O nível de produção de resíduos que a gente é capaz é totalmente fora da medida. E eu não estou dizendo com isso que a gente não tem que ter acesso aos bens de consumo, não. Muito pelo contrário. A gente precisa ter acesso, sim. Mas a gente precisa saber como utilizar. E isso já passou da hora da gente pensar mais um pouquinho. Por quê? O planeta ele tem limites. Existe uma escassez crescente de recursos naturais que não são renováveis. Então, o ferro vai acabar, o manganês, o petróleo, o gás natural, o carvão, o urânio, o estanho, a bauxita, a argila, o calcário. Isso é um dos motivos por que as comunidades internacionais estão de olho na Amazônia, porque lá embaixo da nossa floresta tem muito recurso que fora do nosso país já está acabando. Então, a gente precisa olhar para isso também, até para a gente não ser tão ingênuo. Existe uma conta que é feita todo ano em relação aos limites do nosso planeta. É como se fosse assim. Então, a gente imagina que a gente tem um tanto para gastar, igual quando a gente recebe o pagamento, né? A gente tem um tanto para gastar. E esse pagamento, ele tem que durar o mês inteiro, porque no mês seguinte é que a gente vai receber de novo. Então, mais ou menos raciocinando, é como se fosse assim. O nosso planeta, ele tem um tempo, ele tem uma estrutura de sustentabilidade que tem que durar 12 meses. Então, vamos pensar assim, a gente usa água, a gente consome o petróleo, né? A gente utiliza de fontes vegetais, utiliza de fontes animais. Isso é essa mãe maravilhosa, né, que os espíritos dizem. O planeta é uma mãe. Isso tem que durar 12 meses, porque a conta começa depois nos próximos 12 meses, né? Vamos ver como é que nós estamos usando o nosso planeta e o que acontece. Os recursos do planeta eles estão se esgotando em agosto. Então, em setembro, isso é a última conta. Em setembro, é como se a gente já estivesse no negativo. E o que isso vai acontecer? É como se não, nós estamos no negativo. E o que isso acontece? O que isso gera? É igual uma planta, ela cresce, ela precisa ser podada e depois ela vai crescer de novo para poder dar os frutos. Só que aí a gente poda antes, a gente corta antes, e aí a produção fica prejudicada. Isso é um fato científico, isso é um dado verdadeiro e a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar enquanto indivíduo e a gente precisa olhar enquanto coletividade também. Então, muitas das soluções para a humanidade, elas passam pela cidade, elas passam pela forma como a gente vive.
Eu achei muito interessante que esse termo, ecologia, ele foi cunhado por este alemão, que foi um zoólogo, né, em 1866. A palavra ecologia vem de oikos, que é casa, e logos, que é estudo, é o estudo da casa. E é muito interessante porque Allan Kardec é mais ou menos aí contemporâneo, e ele vai dizer que tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido a uma grande harmoniosa lei de unidade. Então, tanto a ecologia quanto o espiritismo têm essa visão sistêmica. É uma visão de que tudo está interligado, não existe nada que seja independente. Todas as escolhas, elas impactam nas outras pessoas, nos outros sistemas, está tudo relacionado, né? Então, a gente vê que Allan Kardec, como um homem da ciência, era uma pessoa que estava muito sensível a todas essas discussões que já aconteciam, que já iniciavam desde o seu tempo. E ele tem uma frase que é repetida por nós muitas vezes, que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quando Allan Kardec traz esse pensamento, ele está dizendo assim para nós: olha, nós estamos numa base muito sólida, que são os princípios espíritas, que estão nas obras básicas, mas prestem atenção na ciência. Fiquem atentos ao que está acontecendo, às descobertas, aos movimentos, às reflexões. Se a ciência trouxer algo diferente do que o espiritismo trouxe, ele já disse lá, ó, fique com a ciência. E esse pensamento de Allan Kardec é muito coerente pela figura que ele era, né? Naquele tempo, a gente está falando aí de ebulição da ciência no nosso planeta, ele está dizendo para a gente assim, olha, não fechem os seus olhos, fiquem atentos ao que está acontecendo. Então, a gente precisa buscar informação, a gente precisa buscar o conhecimento, desenvolver o nosso raciocínio, fazer as nossas reflexões e juntos. Por isso a importância do diálogo, porque sozinho a gente tem cada um a sua verdade, né? E aí a gente fica preso na nossa verdade. A gente precisa caminhar juntos, a gente precisa conversar, a gente precisa saber o que está sendo discutido. Eu quis trazer esse exemplo, que é de uma pessoa muito simples, aqui um brasileiro, o senhor José Alano, e que ele fez uma coisa muito bacana, porque assim, por mais que a gente traga, né, dados hoje que são dados preocupantes em relação ao nosso planeta, existem pessoas que com os recursos que elas têm fazem movimentos em prol de um mundo sustentável. Então, o senhor José Alano, ele fez isso, né? Ele desenvolveu um sistema de aquecimento solar com o uso de materiais recicláveis. São essas garrafas PET aqui. O sol, ele é o que a gente tem em abundância, né? O sol é uma riqueza e está aí disponível. Hoje, as placas solares, elas estão cada vez, né, sendo mais divulgadas, né, para aproveitar o sol como fonte de energia. Só que isso ainda é muito custoso, isso é muito oneroso. Então, o senhor José Alano desenvolveu aí essa técnica usando garrafas PET, teve apoio da Secretaria do Meio Ambiente, lá de Santa Catarina, desenvolveu esse manual que está disponível para quem quiser, para quem for mais curioso, né, para tentar utilizar e usar esse recurso como esse senhor
disponibilizou gratuitamente para quem quiser. Eu quis trazer também essa imagem da Greta, a Greta Thunberg. Ela... O que aconteceu com essa jovenzinha, né? E aí a gente fica até com vergonha quando vê iniciativas assim tão corajosas. Quando ela, estudando lá na escola, percebeu essa conta que eu falei com vocês, né, que a gente gasta o planeta antes dos 12 meses, quando ela percebeu, através do conhecimento, o tamanho do impacto que a nossa forma de viver tem gerado no planeta, isso coloca em risco as gerações presentes e as gerações futuras. Ela tinha 15 anos na época, e isso mexeu tanto com ela, tanto que ela começou a mobilizar os outros estudantes, pressionar o parlamento, né, pressionar as lideranças políticas para que acontecessem mudanças. Porque, assim, gente, de verdade, as grandes mudanças, elas vão acontecer pela força do coletivo. Então, a gente tem essas luzinhas que vão despontando aí no nosso planeta, essa menininha, essa adolescente que se enche aí de coragem, de vontade, de certezas, né? E vai falar para o mundo que é preciso mudar. E a Greta, ela teve um impacto assim em muitas pessoas, em muitos adolescentes. Ela virou capa da revista Time por causa disso. E é um tapa de luva na gente, não é? Porque eu posso tomar as minhas iniciativas individuais, eu deixar de consumir descartáveis, eu usar sacola retornável, parar de usar agrotóxico, eu reutilizar os produtos, encaminhar para reciclagem, diminuir o consumo enquanto pessoa. Mas se as grandes indústrias, as grandes empresas, os governos não tomarem ações para a mudança desse estilo de vida, a gente vai, daqui a pouco, né, o ano vai começar e a gente não tem planeta mais para gastar. Então, essa foi a preocupação da Greta, porque ela, com 15 anos, pensando em mais 15 anos, que situação difícil, né? Se a gente tivesse mais tempo, né, eu queria trazer mais exemplos do quanto que a pandemia mexeu com o mundo inteiro, né? A gente teve essa questão de saúde, mas olha o impacto que nós tivemos em relação ao ar, por exemplo, né? Então, quando a gente olha a cidade de São Paulo e Nova York, né, que são cidades com uma concentração imensa de pessoas, olha os níveis de monóxido de carbono antes do período de isolamento, e a gente está falando lá de 2020, né, antes de 2020, e durante o período de isolamento, que foi aí na primeira metade, né, de 2020, início aí da segunda metade, a queda de 50% da emissão de monóxido de carbono. A diferença do ar, a diferença do céu, golfinhos aparecendo na Baía de Guanabara, né, rios poluídos, enfim. Quem é que está fazendo mal para o planeta? Né? Tira o ser humano de campo, a gente é forçado a ficar por um tempo sem circular e as coisas parece que vão se ajustando. Então, assim, é um exemplo do quanto que o nosso jeito de viver não dá mais. Como é que a gente anda? Como é que a gente respira um ar desse? Nós precisamos do oxigênio. O monóxido de carbono é extremamente prejudicial. Então, não dá para todo mundo andar no seu carro. Nós temos que ter um sistema, por exemplo, coletivo que funcione, né? Que utilize outras fontes de energia,
por exemplo, e assim, a gente já tem o como fazer, só precisa colocar em prática, né? E aí a gente precisa de vários movimentos nesse sentido. Mas a pergunta que eu trago, né, para nós hoje, especialmente nós espíritas, nessa noite, é assim: como é que nós estamos nos envolvendo nessa temática? Por quê? Porque ela é tão relevante, é tão necessária. A casa espírita, ela é um espaço coletivo, ela é um espaço de formação, é um espaço de estudo. Quando nós que nos reunimos numa reunião como essa, ou no grupo de estudo, ou numa tarefa que a casa espírita promove, a nossa preocupação é nos tornarmos pessoas melhores. O espiritismo, que é a fé raciocinada, né, que nós recebemos de presente a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, e que nos oferece vários recursos, vários pontos de reflexão para que a gente de verdade possa empreender uma mudança individual e que essa mudança ela gere frutos no ambiente onde nós estamos, na nossa família, não só na casa espírita, né? Porque na casa espírita, que a gente também tem conflito, mas a gente tem muito menos conflito, porque a gente fica menos junto. Vamos combinar? Vamos combinar fazer um retiro, assim, ficar uns 2 meses, todo mundo acordando, dormindo, sem sair, ficar todo mundo na casa espírita. Daqui a pouco os conflitos que a gente tem lá fora, a gente vai viver aqui dentro também da casa espírita, né? Então, o espaço da casa espírita é o local que a gente vai se reabastecer, que a gente vai refletir, que a gente vai trocar ideias, para sair da casa espírita e ser um pouquinho melhor do que quando a gente entrou, mas é um pouquinho melhor, não é só na casa espírita, porque na casa espírita é, ó, moleza. Mas é dentro da nossa casa, é com a nossa família, é no nosso ambiente de trabalho, é no trânsito, né? Quem está em Santa Teresa na tranquilidade, nem tanto, mas vamos pensar aqui fora, no trânsito agitado, para quem fica de uma cidade para outra, né, doutora Daí? É no trânsito que a gente também é chamado a ser melhor. É pensando no nosso estado, no nosso país, como essa grande comunidade. Então, este tema, ele tem feito parte da nossa pauta na nossa casa espírita. Como é que a gente tem trazido essa reflexão para as crianças da escola de evangelização? A gente tem se ocupado a fazer essa reflexão? Eu já sei que a Casa de Santa Teresa faz vários movimentos super legais em relação a isso, porque se as pessoas estão sensibilizadas, naturalmente isso vai fazendo parte das rotinas da instituição também. Mas o que nós, na Casa Espírita, precisamos fazer ainda mais para nos envolver com essa temática que é tão relevante, que é tão importante, que é tão vital? Essa ideia de pegada ambiental, ela se relaciona com o impacto que o nosso viver ele tem no mundo. E essa pegada, ela é medida, ela é calculada, né? Quem teve oportunidade, ou quem não teve, se um dia tiver, de ir ao Museu do Amanhã, que fica lá na cidade do Rio de Janeiro, lá a gente tem como calcular a nossa pegada ambiental. Então, essa pegada ela é calculada mais ou menos assim, né? O que você se alimenta? Você se alimenta de quê? Você prefere, você consome produtos de origem mais natural ou são alimentos processados? Como é que são as embalagens
dos alimentos que você consome. E o que você faz com essas embalagens? Você anda de carro, você anda de ônibus? Qual é a fonte de energia que você utiliza? E roupas? Quais são as roupas que você utiliza? São feitas de quais materiais? Qual o seu consumo de roupas diário? E assim, são todas as coisas que na verdade, a gente produz, a gente consome. E como que a gente descarta? Então, isso determina a nossa pegada ambiental, quer dizer, o nosso impacto sobre o planeta. E lá quando a gente vai calculando, se a gente jogar no Google, a gente consegue calcular também. A gente vai perceber que dependendo do que a gente escolhe fazer, a nossa pegada, ela diminui. Então, isso é muito interessante para a gente pensar. E o André Trigueiro, ele chama a atenção para algumas frases que nós espíritas costumamos falar ou costumamos ouvir. Uma dessas frases é essa aqui: a verdadeira vida é a vida espiritual. E ela é verdade, porque a vida espiritual, ela precede a vida material. O que isso quer dizer? Que antes de eu estar aqui encarnada com este corpo, eu já sou. Eu já sou. E quando esse corpo deixar de existir, eu continuarei sendo, porque eu sou espírito, espírito imortal. E isso é a mais pura verdade. Mas o cuidado que a gente precisa ter com essa frase, quando a gente diz e quando ela vai percorrendo os ambientes, é que se a verdadeira vida é a vida espiritual, será que eu preciso me preocupar tanto com a vida material? As coisas que acontecem aqui nesse planeta são importantes, porque se a verdadeira vida é a vida espiritual, tá certo, né? A Amazônia está sendo desmatada, né? Foi uma cidade inteira, um pedaço imenso em fevereiro, em agosto, assim, a conta já está negativa aqui no planeta, mas a gente, né, a verdadeira vida é a vida espiritual. E muito cuidado, porque nós estamos encarnados e nós não deixamos de viver, a gente continua vivendo. A nossa vida é aqui e agora. A gente está fazendo um estágio aqui nesse planeta e está valendo. A gente não parou de viver, veio para cá, não. A gente continua vivendo aqui. Então, se Deus nos delegou essa encarnação, essa oportunidade, esse contexto, é porque tem alguma coisa muito importante que a gente tem que fazer aqui. Uma outra frase é essa: eu estou aqui de passagem. Ainda bem, né, gente? Porque o mundo vai se acabar, mas eu estou aqui de passagem. E é verdade que nós estamos de passagem. A gente vai viver um tempo aqui. A gente vai passar um período nessa escola, nessa oficina, nesse hospital chamado planeta Terra. Mas Veneranda diz que também o planeta Terra é um grande jardim. É um jardim que traz alegrias, é um jardim que ensina, é um jardim também que traz belezas. Então, estar aqui de passagem, para nós espíritas, não pode representar que, como a gente está só de passagem, essas coisas não nos pertencem, porque elas pertencem sim. E nós temos condição de, com tanta informação que nós possuímos e que o Espiritismo nos oferta, fazer diferença o período que nós estamos aqui. E aí ele faz essa provocação, né? Por que eu vou me preocupar com aquecimento global se em breve eu não estarei mais aqui?
Por que eu vou economizar água, energia, se eu vou estar desencarnado daqui a alguns anos? E eu achei muito interessante essa provocação do André Trigueiro, porque as palavras, elas dizem muito. As palavras, elas têm muito sentido, elas têm muito significado. O que os nossos filhos vão assimilar quando escutarem de nós essas palavras? Os nossos netos, as pessoas que convivem conosco. Então, companheiros, o convite, né, a provocação, a cutucada, né, através dessa fala do André Trigueiro, é da gente tomar posse da nossa encarnação, fazendo aquilo que for preciso ser feito no período que nós estivermos aqui. Porque tudo isso está na nossa conta. Porque é só os espíritas que estão aqui de passagem? É só para os espíritas que a verdadeira vida é a vida espiritual? Essa é uma realidade que nós temos esse entendimento. Ok, mas outras comunidades também têm. A certeza da imortalidade da alma, da vida que é passageira, isso não é só nosso. Mas o quanto que nós estamos nos engajando com a nossa realidade aqui, que hoje é a realidade material, para cuidar também desse presente que é o nosso planeta. E com as nossas diferentes habilidades, nós temos condição de fazer algo. Então, são as nossas escolhas, é através do diálogo, é através do trabalho, é através da reflexão, é através da mobilização, e assim tem espaço para todo mundo. E é necessário que todos realmente se mobilizem nesse sentido. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro, ele vai dizer que cada época é assim, é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. A gente já sabe o que fazer, né? Se tem é impressionante o progresso intelectual que a humanidade tem alcançado. Ontem eu estava assistindo rapidamente uma reportagem, né, falando sobre a primeira viagem turística espacial. Tinha um brasileiro, né, que participou dessa viagem. Foram 10 minutos num foguete para apreciar. Eu fiquei imaginando, que beleza, gente. Deve ser a coisa mais linda do mundo você olhar o planeta lá de cima, né? Para uma viagem como essa acontecer, olha o tanto de ciência que nós, enquanto humanidade, já desenvolvemos. Quando a gente pensa em um computador, aqui pensa num aparelho celular, a gente olhar 30 anos para trás, né? Você tem um computador na mão. O que antes precisava de uma sala inteira, você faz aqui num computador, aqui, ó, nessa maquininha que muitas pessoas já possuem. Então, isso é uma grande virtude. Quando eu trouxe esse exemplo do aquecimento solar, olha que genialidade! É utilizar a informação, é utilizar o conhecimento com recursos disponíveis para fazer algo acontecer. Então, essa é a nossa virtude. Mas o vício é indiferença moral. É a gente achar que isso não nos toca, que isso não é importante, que isso não fui eu quem fiz, né? E que eu estou fazendo a minha parte. A gente precisa fazer a nossa parte, sim, mas a nossa parte precisa ser um pouquinho mais engajada, né? Isso, muitas vezes,
a gente deixa essas discussões para outros espaços e algumas mudanças que nós poderíamos fazer, a gente não faz. Essa semana, meu filho estava me contando, ele preparando ele fez uma pesquisa para apresentar lá na faculdade sobre maus tratos que eram praticados em parques aquáticos. Eu falei assim, maus tratos? Mas me explica, filho, como é que é isso? E ele me contando assim, aquela baleia orca, né, que é linda, quantos filmes já foram feitos com aquela baleia? Ela tem uma expectativa de 90 anos de vida. E num parque aquático ela dura 30 anos. A barbatana, que tem que ficar em pezinho assim, ó, ela se dobra, porque o espaço é pequeno, ela desidrata, ela não tem espaço para nadar o que ela deveria nadar no oceano. E assim, e aquilo me tocou, porque assim, para nossa satisfação, a gente mata. Para nossa satisfação, a gente aprisiona. Para nossa satisfação, a gente é indiferente. Então, esse é o nosso vício. Nós precisamos fazer escolhas urgentes para mudar a nossa forma de viver. Porque nós podemos, nós somos filhos de Deus. E lá, no início, né, os espíritos já colocaram que a gente só é feliz quando a gente se aproxima das leis de Deus. E quando a gente se afasta delas, a gente é infeliz. Então, o convite é para a gente se aproximar das leis divinas, das leis naturais, da gente colocar a nossa inteligência a serviço do coletivo, a serviço desse planeta, fazer valer o tempo que a gente está aqui da melhor maneira, né? E aí a conta já está batendo na nossa porta, então é hora da gente reagir, né? Que a gente possa conversar muito sobre isso com os nossos companheiros na casa espírita, com as outras pessoas, e fazer diferente, para a gente fazer diferença. Então, que Jesus possa nos inspirar, que a gente possa ser tocado, que a gente possa se sensibilizar para esse tema, que é falar da vida, né? Ele nos abençoe.